E o quanto esse tudo posso, Arthur, ele não é, ou ele não diz respeito a apenas uma expectativa de Paulo em referência àquilo que o Senhor pode fazer como favor a ele. Porque o tudo posso não está vinculado apenas a Paulo esperar que Deus faça alguma coisa, mas está vinculado ao reconhecimento do que Deus fez para os filipenses e por conta disso os filipenses fizeram em favor de Paulo. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, galera paroleira, seja mais uma vez bem-vindo a mais uma roda de parola inédita, parola de número 209, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão, e nessa semana aqui, Decano, Mente Brilhante e Oráculo, nós vamos estar concluindo a carta de Paulo aos Filipenses. Então vamos conversar hoje sobre o capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4 esse que talvez traga um dos versículos mais enigmáticos dessas cartas de Paulo, o versículo este mais colado nos adesivos dos carros, nas fachadas das casas, nos cadernos universitários, nas tatuagens de panturrilha. Afinal de contas, Paulo disse lá no Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo que talvez seja um dos versículos mais incompreendidos, mais mal interpretados, mas graças a Deus que nesta parola eu estou aqui com os dois maiores, se não os dois mais importantes teólogos que este canal já viu. E nós temos aqui Oráculo e Mente Brilhante, totalmente com um cenário novo hoje, o seu fundo infinito, né? Você não sabe onde começa ele e acaba o cenário ali atrás, mas seja mais uma vez bem-vindo, Mente Brilhante, para alegrar a sua noite. Olha só que bacana. Quem tem amigos como a gente não precisa de mais nada, né, Wilson? Exatamente, eu só quero saber quem é uma pessoa que tem na panturrilha da perna o versículo escrito, porque acabou para mim isso daí. Eu tô pensando, cara, ali não tá... Põe esse versículo aqui para mim, por favor. Paulinho, o que você acha mais esquisito, na panturrilha ou ele gravado na vertical acompanhando a coluna cervical? Em grego, né? Com caracteres gregos. Meninas, nós estamos aqui então na parola 209, que é a última dentro da carta de Paulo aos Filipenses, essa carta que ela é uma carta maravilhosa, chamada então a Carta da Alegria. Semana passada a gente estava aqui com a Eline, com o marido Danilo, uma parola sensacional, muita repercussão positiva, mas, enfim, estamos chegando ao final dessa carta, e você sabe, Paulinho, que ao mesmo tempo que dá uma tristeza terminar essa carta, eu tenho certeza que o Wilson Negrisolo, nesse momento, está ficando todo arrepiado dos pés à cabeça, porque ao entrar em Colossenses, ele vai poder falar dos versículos preferidos dele, né? Como, por exemplo, olhar as coisas lá do alto, sejam fortificados na prática da palavra, esses versículos todos que estão, habite ricamente em vós a palavra, versículos todos de Colossenses, que as pessoas que estão na rua acham que foi o Wilson que inventou esses textos, mas não foi. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso há 2000 anos atrás. Mas vamos falar de Filipenses, que é o que interessa aqui. Semana passada a gente trouxe uma reflexão que eu achei maravilhosa sobre o cuidado com os falsos mestres e também com a importância da gente imitar a Cristo, né, na sua atitude. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar lá no começo da carta, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e eu vejo o apóstolo Paulo começar o capítulo 4 falando para duas mulheres, por favor, se acertem aí, né, conversem entre vocês, para que vocês entrem num acordo. Isso traz para a gente uma reflexão importante, no que diz respeito também à função, quem sabe, pacificadora
da igreja, né? Esses relacionamentos, muitas vezes eles podem ser complicados dentro da igreja, porque mesmo nós todos estando dentro da mesma igreja, dentro do mesmo corpo, a gente sabe que existem pensamentos diferentes, muitas vezes pensamentos totalmente contrários, né? Mas na unidade do evangelho é que a gente consegue encontrar esses pontos em comum. A gente pode começar, Paulinho, exatamente com essa visão, eu vou chamar aqui de uma visão pastoral de reconciliação. O apóstolo Paulo aqui, em outras palavras, ele fala, por favor, né, se reconciliem. Qual que é o papel da igreja que você vê nessa questão da reconciliação das pessoas? Bom, o próprio ministério cristão, ele é um ministério de reconciliação, né, Arthur? A palavra fala através de uma passagem do próprio apóstolo Paulo, né, 2 Coríntios, aliás, capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ele nos deu, esse nos deu é para a igreja. Né? Obviamente, tem toda a responsabilização individual, mas esse nos deu é um atributo indissolúvel da igreja, né? Nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério da igreja é o ministério de reconciliação. E é interessante que Paulo ele faz essa exortação, né, a estas duas mulheres. Cadê os nomes bacanas delas aqui? Né? Evódia e Sintique. Mas ele fala logo em seguida de um tal de Clemente. Né? E pelo que tudo indica, ele usa essa realidade, ou ele usa o nome desse tal Clemente, que a gente não tem informação complementar acerca de quem seja, mas dá-nos a entender que já que Paulo está resolvendo um pensamento contencioso entre duas irmãs que, pelo que tudo que o texto indica, ambas tinham paixão pela obra, né? Ele diz, olha, elas estão envolvidas na obra assim como nós estamos. E ele dá o exemplo dele para com Clemente. Tudo me leva a entender, tudo me leva a crer, eu posso estar equivocado, que em algum momento ele e esse tal Clemente tiveram alguma divergência, algum ponto de vista divergente. Né? E ele coloca-se aqui como um exemplo de reconciliação, quem sabe até mesmo no sentido de dizer o seguinte, olha, não foi por conta de um ponto de vista divergente entre eu e esse cara que a obra parou, seja em mim, seja nele. Então avisa essas duas irmãs que elas não podem ficar travadas, né? Onde uma chega, a outra não vai, onde a outra vai, a outra não chega, né? Porque elas não podem ficar travadas porque ambas, afinal de contas, têm a mesma finalidade, né? Tem o mesmo foco ministerial. Quem sabe com operações distintas, quem sabe com dons distintos, quem sabe com aptidões distintas ou formas de fazer que são diferentes. No entanto, uma coisa é o vinho, outra coisa é o odre. Né? O vinho é inegociável. Aquilo que é a causa de existência do odre é inegociável. Agora, o odre, que é aquilo que vai carregar o vinho de um lado para o outro, isso você pode pintar de amarelo, pintar de vermelho, pintar de verde, pintar de cor de rosa, deixar ele da cor de madeira, invernizar, deixar ele lixado, não interessa. Né? E o que é o odre, na verdade? O odre é a estrutura, é o dom, é o ministério, é a aptidão, é a forma de pregar, é a forma de ministrar, é a forma de discipular, são as ênfases que a gente usa, são as perspectivas pessoais, são as características individuais de cada um de nós. Né? O Wilson, com todo o seu bom humor, com toda a sua facilidade de arrancar boas gargalhadas de cada um de nós, e você, Arthur, com este seu jeito sério e turrão, né? Cada um de nós temos o nosso, né? Exatamente, temos as nossas características e Deus usa o vaso da forma que Ele quer. Né? Deus molda o vaso da maneira que Ele quer. Quem sabe essa seja a lição que Paulo quer entregar para os crentes de Filipos, né? Dando o seu próprio exemplo, muito provavelmente, né? Aqui, mais uma vez, eu estou conjecturando, dando o seu próprio exemplo naquilo que diz respeito à sua relação com esse tal desse Clemente, dizendo para estas duas irmãs, Evódia e Sintique, que, olha, se ajeitem, se arrumem, vocês juntas podem fazer mais do que uma só. O que eu acho interessante nesse texto é que Evódia,
ela significa fragrância agradável, né? Então, o que Paulo está falando aqui é que, a partir do momento que eu tenho um relacionamento, né, a Bíblia vai nos dizer que, a partir do momento que nós estamos em unidade, ali o Senhor determina a bênção, né? Então, lá em Eclesiastes vai dizer que uma mosca no guento cresce tudo. Então, o que Paulo está falando é, olha, o relacionamento de vocês aqui não está proporcionando que haja uma boa fragrância. E se vocês são o corpo de Cristo, vocês são o bom perfume de Cristo. E se vocês são o bom perfume de Cristo, saiba de uma coisa, vocês não estão exalando esse perfume. Então, veja que, muitas vezes, a questão do relacionamento é algo muito importante, né? Se nós pararmos para pensar, lá em Isaías capítulo 59, a Bíblia vai nos dizer que existia um abismo, né? Esse abismo foi proporcionado por conta do pecado. Então, veja como é sério o que Paulo está dizendo, né? Paulo ele começa dizendo o seguinte, ele fala, olha, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pense concordemente no Senhor. Ou seja, não está tendo uma mesma disposição mental. Porque Paulo ele começa também no livro de Filipenses falando, olha, eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento comigo. Então, veja, existiu ali alguma rusga que trouxe um pensamento completamente desconforme, e por conta disso, houve ali, então, um ponto de atenção. Uma coisa que é interessante no corpo de Cristo, quando em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando sobre a manifestação dos dons, ele fala, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. Ele vai explicar sobre os dons. E na sequência, ele vai falar algo interessante, que ele fala assim, olha, de todo o corpo que nós temos, existem aqueles que são mais privilegiados e outros não. Mas Deus lhe dá, entre aspas, uma importância maior para aquele que é o menor, né? Então ele está querendo dizer, ele traz uma equidade, ele traz um pensamento equânime, né? Então veja, quando Paulo está falando, olha, é importante que vocês tenham uma boa fragrância, né? É importante que haja algo entre vocês que é focado na comunhão. Eu gosto de uma expressão que o meu pastor fala, muito interessante, sobre briga no casamento. Ele fala assim, se eu nasci de novo, eu tenho Cristo em mim. Se a minha esposa nasceu de novo, ela tem Cristo nela. Cristo não briga com Cristo. E se Cristo não briga com Cristo, então tem alguma coisa errada, né? Ou seja, se Cristo não briga com Cristo, por que está tendo uma divergência ali? Então, houve um ponto de contato onde, de uma certa forma, alguma coisa foi dada uma brecha para que o inimigo pudesse operar ali. E ele não precisa de muita coisa. Eu estava vendo outro dia uma expressão muito interessante, que é não solte o cavalo, né? Não solte o cavalo. E aí alguém soltou o cavalo. E esse cavalo foi para o terreno do lado. E aí acontece toda uma briga entre os vizinhos. Tudo porque o cavalo foi solto. Então, muitas vezes, nós não estamos entendendo o que está acontecendo entre os irmãos. E aí, por conta disso, existe uma rosca. E a Bíblia vai dizer que nós devemos ter logo com o nosso irmão, né? E chega a tal ponto que ele fala o seguinte, cara, não traga nem teu dízimo, nem tua oferta. Você deixa aqui, resolva com o teu irmão, depois você volte. Ou seja, olha que interessante. Que caminho legal que Deus está levando a gente aqui, né? Evódia significa fragrância, agradável. Todo sacrifício, ele tinha um aroma. Todo sacrifício tinha um aroma. Deus está falando através de Jesus, olha, não oferte. Porque se você ofertar tendo alguma coisa com o teu irmão, a tua oferta vai feder. Ela não vai soar, ela não vai cheirar, não vai ter um odor agradável. Ou seja, Evódia, se conserte. Porque tudo que você está fazendo não tem um bom odor. Às vezes nós estamos achando que nós temos um bom odor diante de Deus. Vamos lembrar que o Espírito Santo ele vai separar Paulo e Barnabé. A Bíblia vai dizer que eles estavam servindo e jejuando. A palavra servir no original é adorar. Então veja, muitas vezes eu posso estar servindo
achando que eu sou a última bolacha do pacote, e isso está sendo um grande chulé no nariz de Deus. Eu gostei. Na verdade, até no versículo 5, né? Paulo vai falar a seguinte coisa: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação aqui, segundo as minhas notas de rodapé, é benevolência e amabilidade. O apóstolo Paulo está dando uma advertência aqui, seguinte coisa, gente, vocês não conseguem se entender, não é porque vocês aparentam ser diferentes ou porque vocês se expressam de uma forma diferente. É porque vocês não têm a mesma forma de pensar. E isso não significa que a gente tenha que ter uniformidade, ou seja, nós pensarmos todos iguais. Mas significa que a gente tem que pensar em unidade, ou seja, colocando o outro superior a nós mesmos. Colocando o que o outro pensa acima do que aquilo que a gente pensa. Eu estava hoje de manhã numa reunião do Conselho do Compass, aqui em São José dos Pinhais, e quem estava ministrando hoje no café era o pastor Larry Titus. Cara, um cara reconhecido internacionalmente, autor de vários livros. A esposa dele, a David Titus, escreveu um clássico que é A Experiência da Mesa. E ele estava falando a seguinte coisa, ele falou assim, que quando a gente, como igreja, começa a pensar em unidade, a gente se torna relevante na cidade. E isso me fez pensar muito a respeito de que como nós, mesmo pensando diferente, quando a gente coloca o outro acima de nós mesmos, ele falou a seguinte coisa no final da fala dele. Ele falou assim, se ao invés de nós pastores gastarmos o nosso tempo em se autopromover e ao invés disso orarmos para que o ministério do outro seja maior do que o nosso, automaticamente todos os ministérios da cidade cresceriam. Isso me faz pensar, sabe, assim, exatamente sobre essas discussões de Evódia e Sintik, porque provavelmente cada uma queria colocar a sua opinião, a sua interpretação sobre alguma coisa, e ela queria, na verdade, ter razão e não ser feliz nesse caso. Existem momentos em que a gente vai ter que tirar o pé para que o outro avance. Eu estava agora ministrando o curso lá no pessoal de Prudente, e o amor que vem de Cristo é exatamente isso. Muitas vezes é a gente tirar o pé para que o outro acelere. Como o Silvio fala, né? É nós nos tornarmos a plataforma de lançamento de uma outra pessoa. E aqui, quando duas pessoas elas se batem e resolvem não promover uma a outra, a gente tem esse tipo de discussão. Agora, o apóstolo Paulo ele vai falar para a gente, a partir do versículo 8, algumas características aqui do que marca a mente daqueles que têm o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele vai falar a seguinte coisa, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, que seja isso o que ocupe a mente de vocês. Aqui estão como se fossem peneiras, né, de um filtro. Quando a gente era criança, a gente fazia aqueles filtros na escola, né, com areia, pedrinha, carvão, aquelas coisas todas para a água ir passando e fazer aquele filtro amador, vamos dizer assim. Eu vejo aqui Paulo ele criando esse filtro, dizendo a seguinte coisa, olha, começa com essas pedronas maiores, as pequenininhas, a areia, o cascalho, até que do outro lado saia exatamente pensamentos de paz, né? Eu acho que aqui tem um caminho, Paulinho, muito legal para a gente concluir esse primeiro momento dessa parola aqui, né, cara? Sim, e o mais interessante, no meu ponto de vista, bom, tem dois detalhes que eu quero colocar como interessantes, na verdade. Primeiro, quanto à carta aos Filipenses, é uma carta da mente, né? É uma carta desse campo de batalhas, né? A Joyce Meyer, ela tem uma série de livros, na verdade um só, né? Mas que falam acerca da mente como um campo de batalha, né?
e eu digo série porque o famoso, né, é o campo de batalha da mente, mas tem o campo de batalha da mente para adolescentes, para crianças e por aí vai. Mas quanto essa carta fala da mente, né? E era o que Paulo tinha, quem sabe neste momento, como possível aliada à sua mente, ou possível, como que eu posso dizer, ou como o possível verdugo, né? O executor, aquele que seria o maior ambiente de ameaça dele, porque ele estava na cadeia, ele não tinha acessos, e ali ele poderia ou pirar, ou ocupar a sua mente com aquilo que, de fato, o levaria ao crescimento, e foi a opção dele. Tanto que, você cita o versículo 8, Arthur, mas no verso 9, para mim, fica muito evidente que Paulo, depois de falar sobre estes filtros, ele está dizendo, eu estou conseguindo. Versículo 9 me parece isso, porque ele chama os crentes de Filipos a imitá-lo na sua conduta. Ele acabou de falar da mente, ele diz, olha, são estas coisas que precisam ocupar a mente de vocês. Aqui, o filtro é esse, a plataforma é essa, né? Aquilo que é necessário, aquilo que é indispensável. E logo no versículo 9, ele diz assim, façam como eu. Né? Mais uma dentre tantas vezes nas quais Paulo ele é direto em dizer para que pessoas imitem ele. Né? Aqui, mais uma vez, ele está dizendo isso. Façam como eu fiz, ou façam como eu faço. Para mim, me parece que o 9 é a autoafirmação do 8. Autoafirmação. Paulo autoafirmando que ele está cumprindo isso que ele está dizendo. Por isso, ou nisso está a autoridade dele, em orientar os filipenses nesta realidade. E aí a gente vê o porquê que no decurso desta carta, por tantas vezes, ele vai mencionar estes traços da mentalidade de Cristo. Começa lá no capítulo 2, ele falando acerca disso, né? E também é algo que vai avançar para a carta aos Colossenses, já dando aquele spoiler, né? O capítulo 3 da carta aos Colossenses é o capítulo da mente. Pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto, que a vossa nova vida está no alto, né? Capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Então, a ideia do trabalhar a mente dentro do ambiente hostil parece ser uma ideia indispensável. Né? E aí a gente pega isso e vamos pegar essa realidade e fazer a hermenêutica para os nossos dias, né? Fazer a aplicação para os nossos dias. Cara, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. E se nós não ocuparmos a nossa mente com aquilo que Paulo ocupou a mente dele quando ele estava dentro da cadeia, né? O problema de Paulo era a cadeia. O nosso problema é a liberdade, é estarmos do lado de fora, vendo toda essa realidade ao nosso redor. Né? E a fórmula é a mesma. Se nós não ocuparmos a nossa mente com as coisas que Paulo menciona aqui no versículo de número 8. Olha, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, amável, que é de boa fama, que tem virtude, se há louvor, né? Se nós não ocuparmos a nossa mente com estas coisas, nós corremos o risco de nos enveredarmos por isso que está ao nosso redor, né? E aí eu fecho dizendo, Jesus, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai dizendo, eu não peço ao Senhor que o Senhor os tire do mundo, referindo-se aos seus discípulos e por consequência a nós. Né? Em João capítulo 17, versículo 20, ele diz, eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer na palavra. Né? Ele orou por nós e ele orou dizendo isso. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Né? O que Paulo está ensinando aqui? Uma das fórmulas de nós nos mantermos imunizados a este sistema caído que está ao nosso redor, de nós nos tornarmos protegidos deste sistema caído que está ao nosso redor, ocupando a nossa mente com aquilo que é celestial. Amém. Eu vejo num segundo momento aqui desse capítulo 4, eu vou passar a bola para o Will. Ao longo da carta inteira, na verdade, de Filipenses, a gente percebe nitidamente um carinho que Paulo tem por essa comunidade, né, por essa igreja em Filipos. Eu acredito que devem ter acontecido muitos motivos aqui, mas no final do capítulo 4, a partir do versículo 10, ele começa a conversar com essa comunidade com um sentimento muito forte no que diz respeito à gratidão,
né? Ele vai falar aqui que a igreja de Filipos foi a única que continuou mandando recursos para Paulo, mesmo quando, depois que ele saiu de lá, ele se ausentou de lá. A gratidão é a memória do coração, como já disse muitas vezes o pastor Josué Gonçalves. Mas eu vejo aqui uma linha muito bacana onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito de generosidade. E nós temos aqui, meninos, uma série que nós fizemos lá no começo das nossas parolas, acho que no começo foi em janeiro de 2021, se não estou enganado, uma série sobre prosperidade bíblica, onde uma das parolas nós falamos praticamente ela inteira sobre generosidade. E eu sei que esse é um assunto que o Will gosta muito de falar, e eu queria que você desse uma pinceladinha para a gente, Will, a respeito desse sentimento de generosidade da igreja de Filipos para com Paulo. Eu gosto de um texto que está aqui, no verso 14, existe uma palavra que ela faz no verso 14 e no verso 15, que é a palavra, o verbo associar-se, né? Toda associação, ela gera princípios nas nossas vidas, né? Então, o fato de você pegar lá em Provérbios, você vai ver inúmeros textos falando sobre a forma como você se associa, né? Ou seja, como você se torna sócio. Vamos pegar um texto interessante, que é um texto que é uma profecia que você mesmo carrega no seu coração, Arthur. Quando a Bíblia diz que o barco, ele veio a pique, né? A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles chamaram para si, né? Na verdade, Pedro, ele chama os seus sócios. Então, ele chama os seus sócios, né? Eu sei que o Paulinho ele vai ficar chateado, porque eu estou usando uma versão, não é a revista atualizada que vai dizer sobre isso, é uma versão que vai dizer, que vai falar sobre aqueles que eram sócios de Pedro, né? Então, veja que Jesus ele está falando o seguinte no verso 14, ele está falando o seguinte: todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. Olha que interessante, Paulo está falando, olha, existe uma sociedade na dor. Tem uma coisa que está, né, talvez você, numa mente regular, normal, você vai falar, cara, eu não vou me associar com alguém que está com problema. Só que, olha só, Davi, ele foi numa caverna onde a Bíblia vai dizer que eram pessoas atribuladas, que eram pessoas cheias de problema, né, pessoas que estavam com o nome no Serasa, pessoas que estavam, né, do avesso. Estavam do avesso ali. Eram pessoas que se associaram. Só que Davi, ele pega essas pessoas se tornam quem? Os valentes de Davi. E mais para frente, 2 desses, Davi olha e fala assim, rapaz, que saudade das águas. E aí esses homens falam assim, rapaz, eu me associei com esse homem. E porque eu me associei com ele, eu vou agradar o coração dele. Ele vai buscar água e vai trazer para ele. Só que o nível de associação que tinha Davi com esses homens era tão grande que ele pega aquela água e fala, eu não posso beber. Porque essa generosidade é um preço de sangue. Eu não posso. Então, se é um preço de sangue, existe alguém que precisa ser mais adorado e mais exaltado e mais honrado do que eu. E esse alguém é Deus. E ele derrama aquela água, que é um preço de sacrifício, em nome do Senhor. Veja, existe um princípio de honra aqui. Não é o princípio de honra cego, né? Eu tenho um livro, se eu não me engano, de John Beverly, que se chama O Princípio da Honra, né? Onde ele vai trazer um equilíbrio para essa questão da honra. Então, veja, Paulo está falando aqui, olha, você se associou na minha tribulação. E no verso 15 ele diz assim, sabeis também vós, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. E aí, no verso 18, ele diz assim, recebi tudo e tenho abundância, tenho sido suprido. Então veja que existe aqui um princípio que vai ser inerente à associação. Quando Paulo, ou melhor, lá em Atos, nós vamos ver que todos tinham em comum
E aí vem algumas que querem introduzir aqui um marxismo, que não tem nada a ver com o marxismo aqui. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o princípio de equidade. Equidade não é igualdade. Equidade é tratar de forma diferente os diferenciados, para que todos tenham tudo e não tenham falta de coisa alguma. Ele não está falando que todo mundo vai ser igual na mesma cadeia, mas está falando, eu vou suprir a necessidade. Então, veja que o princípio de associação, ele se começa aqui. Jesus, ele se associou com mulheres. As mulheres patrocinavam o seu ministério, associação. Você pega os discípulos se associando com Jesus, né? Dentro de um princípio de honra. Mas o que Paulo está falando aqui é, olha, porque vocês se associaram comigo, né? Agora vai vir uma consequência, que está no verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Jesus cada uma das vossas necessidades. Então você vê que existiu uma semeadura aqui. E por conta dessa semeadura, né, a Bíblia está falando sobre um princípio de dar e de receber, mas em relação à extensão do reino de Deus. Olha que interessante isso. Se você pega Paulo dizendo, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 10 ao 11, não adianta a gente querer dourar a pílula aqui, gente. Tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, Paulo está falando de finanças. Ele está falando de grana. Não adianta você querer dourar a pílula e falar, tal. Ele está falando de grana. No capítulo 9, Paulo vai dizer a respeito de 4 elementos. Ele vai falar sobre as consequências da semeadura. Ele vai falar sobre suprimento. Ele vai falar sobre aumento de sementeira. Ele vai falar sobre o aumento dos frutos da vossa justiça. E ele vai falar a respeito do enriquecimento em tudo por conta da generosidade. Existem 4 elementos. Então veja que quando nós estamos nos associando, né, eu gosto muito quando nós entendemos, as pessoas perguntam, por que os judeus prosperam tanto? Eles seguem um princípio. Qual que é o princípio? Associação. Então, veja que a partir do momento que nós nos associamos como corpo de Cristo, por que Satanás ele busca tanto a divisão? O próprio Cristo ele disse, se eu expulso o demônio, se eu expulso o demônio é porque chegou o reino de Deus. E aí ele fala, mas se Satanás, ele expulsa Satanás, um reino dividido não prospera. Ou seja, se eu introduzo no meio associativo a divisão, aquilo que está nos Salmos não vai acontecer. E a Bíblia vai dizer o quê? Que no meio da unidade, o Senhor derrama a sua bênção. Então, a unidade está falando sobre a associação. Então, e aí nós voltamos no início, quando nós falamos sobre Evódia. O que ele está falando? Olha, não existe uma associação plena. E se não existe uma associação plena, não existe uma prosperidade. E prosperidade, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, não diz respeito em absoluto a você enricar. Prosperidade no original significa avanço. Se você pegar, quando diz lá em Josué, capítulo 1, no verso 8, a partir do verso 7, né, ele fala, medita na minha palavra, de dia e de noite, e fazendo assim você vai prosperar e você vai ser muito bem sucedido. A palavra prosperar aqui é avanço. O que Deus quer é que eu e você venhamos a avançar, porque quando eu e você avançamos, o reino avança, e quando o reino avança, se cumpre a profecia que diz que o ministério da iniquidade, ele está retido por enquanto, porque a igreja está aqui. Agora, o que diz também a profecia a respeito do aspecto escatológico? Que o evangelho vai ter que ser pregado a toda criatura. Você está entendendo o canto que eu quero chegar? Se Satanás ele consegue fazer com que eu e você não venhamos a nos associar, ei, Evódia, por favor, faça amizade, dá o dedinho lá, vai lá, faz as pazes com ela, porque senão o evangelho não vai avançar. E existe um princípio aqui. E quanto mais você é próspero, mais o evangelho lhe prospera.
E aqui eu vou terminar minha fala dizendo isso. Talvez algumas pessoas que nos ouvem, algumas pessoas que nos assistem não vão gostar, mas o evangelismo, ele não acontece se não tiver grana, se não tiver dinheiro. Você não sustenta um missionário apenas e tão somente coração, sabe? Nós vemos ministérios evangelísticos enormes, mas eles recebem muito. Mas nós vemos pessoas que estão no campo missionário e não estão recebendo recursos. E sabe de uma coisa? Eu e você, Deus quer nos fazer prósperos. Mas não é para você ter um Porsche, não é para você ter uma Ferrari, não é para você ter um... Isso é consequência. Mas Ele quer que você seja abençoado para você abençoar a obra de Deus. E se você abençoa a obra de Deus, e aí eu vou terminar falando, nós temos entre nós aqui, por mais, eu entendo e eu respeito, eu já falei isso em outra parola, eu respeito. Eu entendo a doutrina metodista, eu entendo a visão da metodista, mas eu vou falar nesse aspecto, porque é o aspecto que está em Efésios, capítulo 4. Paulinho, para mim, o nosso Paulinho aqui, ele tem uma unção apostólica. Tudo bem, na igreja metodista é tido como bispo, tá ok, eu estou respeitando, mas ele tem uma unção apostólica. Ele funda igrejas. Ele está ampliando as estacas. Agora, Paulinho, você faz isso com flor? Você faz isso por meio de abraços? Não. Você precisa de recursos. E eu não estou fazendo apelo aqui, só quero dar a dimensão. Porque na medida que uma pessoa entra no corpo de Cristo e começa a prosperar, vira para o Paulinho e fala, Paulinho, aquela obra na cidade tal, o que você está precisando? Irmão, eu preciso colocar ali um pastor, só que eu não tenho recurso, porque lá ainda não está funcionando. Eu preciso que alguém pague o aluguel, eu preciso que alguém pague luz, eu preciso que alguém pague a conta de água. Sabe? De onde que você acha que vai vir? Sim, é verdade, Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade isso. Só que Deus vai fazer você o canudinho da Coca-Cola. É você que vai ser o duto condutor para que o reino de Deus amplie. Então, quando o Paulinho, estou citando o Paulinho aqui porque ele é o único, né, que reconhecidamente aqui ele tem uma unção pastoral, mas para mim existe sobre ele, repousa sobre ele uma unção apostólica. O que eu quero dizer com isso? Ele é um homem que desbrava, que ele vai, que ele abre trincheiras, ele está lá ampliando. Só que alguém vai chegar para ele e falar assim, Paulinho, e aí, o que você está precisando? Paulinho, irmão, eu estou precisando de um carro para dar para o pastor lá, porque precisa fazer visita. Você acha que vai cair a carruagem de Elias? Não vai cair do céu. Paulinho, não vai cair. Verdade. eu gosto. O Paulinho, ele usa uma frase, né, que nós vamos ver em algum lugar aqui, em algum momento, que é assim, a prosperidade é o sim de Deus para conquistar. Eu não quero dar spoiler, mas eu acredito que essa frase vai aparecer em algum lugar aqui em breve no canal dos Paroleiros. Mas, Paulinho, o senhor trouxe essa visão toda de generosidade, e aí entra no binômio que ele sempre fala, né, que é do dar e receber. Acho que tanto saber ter generosidade para ofertar, para entregar, do outro lado também você precisa de alguém com um coração recheado de gratidão para poder acolher isso, né? E a gente vê o apóstolo Paulo sendo muito grato à igreja de Filipos por causa disso. Mas eu acho que uma coisa que ele fala aqui, que não está talvez expressamente escrito dessa forma, mas de tantas vezes Paulo falar alegrai-vos, 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 ele vem com um texto e fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, aquele que me dá alegria genuína, aquele que enche o meu coração com aquilo que de fato eu preciso, né, é Jesus. E aí eu vou pegar a frase do Lucinho, né? A igreja de Filipos é o canudinho da Coca, né? Ela é o caminho, porque Deus ele abençoa, mas ele usa pessoas para que isso aconteça. Esse coração de generosidade, de gratidão, aliás, do apóstolo Paulo, para falar que assim, olha, não importa o que aconteça, não importa o que vocês façam, eu consigo me alegrar e me contentar, porque o Senhor me fortalece, né? Sim.
E o quanto esse tudo posso, Arthur, ele não é, ou ele não diz respeito a apenas uma expectativa de Paulo em referência àquilo que o Senhor pode fazer como favor a ele. Mas o quanto isso envolve aquilo que o Wilson chamou de associações. Porque o tudo posso não está vinculado apenas a Paulo esperar que Deus faça alguma coisa, mas está vinculado ao reconhecimento do que Deus fez para os filipenses, e por conta disso os filipenses fizeram em favor de Paulo, né? Então tem uma via de mão dupla aqui, né? Exato, tem uma via de mão dupla. De fato, Paulo está reconhecendo o quanto Deus faz por ele, diretamente. No entanto, a ênfase intrínseca não, a ênfase notável aqui no capítulo de número 4 é justamente esta gratidão que ele tem aos filipenses por aquilo que os filipenses fizeram em favor dele, pelo fato de Deus antes ter transbordado na vida dos filipenses algo. E como uma resposta, como reconhecimento e como multiplicação daquilo que eles receberam, eles puderam, de alguma forma, abençoar a vida de Paulo, né? Então, é como se ele dissesse assim, olha, graças a Deus, eu posso muito. E graças a vocês também, eu posso muito. Então, no meio destas duas realidades, sendo abençoado diretamente pelo Senhor e sendo abençoado por quem o Senhor abençoou, e aí se eu lembrasse eu falaria aquela frase do Edson Teixeira, né, da abençoada obra, que é a bênção da bênção de quem abençoa, quem abençoou e foi abençoado não sei do quê, o Wilson vai lembrar dessa frase. Mas no meio disso tudo, né, naquilo que Deus fez por Paulo e naquilo que os filipenses fizeram, ele poderia dizer, olha, eu tudo posso, tudo está aqui, né, o tudo está exatamente nesse miolo do que Deus fez e do que os filipenses fizeram por ele. Amém. Então, só para a gente encerrar essa parola aqui, eu quero só trazer à memória uma coisa que a gente sempre fala, né, que é uma explicação bíblica, teológica profunda. Wilson, quando a Bíblia fala tudo, significa o quê mesmo? No grego, é tudo. Amém. Então, com isso, a gente encerra a parola de número 209. E no Antigo Testamento? E no Antigo Testamento, no hebraico? É tudo. Tá. E no aramaico também. Tudo também. É tudo e mais um pouco. Na Vulgata Latina tem alguma variação? Tudo. Tudo. Se fosse lá com os irmãos, seria todo. Pronto. Gente, obrigado. Chegamos ao final da parola 209, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Nós estamos com uma campanha, faltam apenas 10 assinantes para nós chegarmos a 500 assinantes do nosso canal dos Paroleiros. Só falta você que está aí assistindo Parola, mas você não assina o canal, segue a gente lá, ativa a sinetinha e dispara para mais um monte de gente, porque esse é o desejo do nosso coração. E a gente volta semana que vem para falar sobre a carta de Colossenses e deixar o Wilson loucão. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.